Vamos falar hoje e por que nós sentimos no coração de trabalhar esse texto, esse tema com vocês, que é a teologia, A gente fala de interpretação bíblica e da explanação da palavra de Deus. Então são matérias teológicas, só que nós queremos ser o menos teológico possível, mas sermos mais bíblicos e menos teológicos. Porque a teologia ela nos dá técnica, mas para que nós, enquanto igreja, nós possamos ter a certeza e a convicção de que a pregação da palavra de Deus ela continua sendo algo muito sério na igreja. A pregação da palavra de Deus, ainda que esse tempo que nós estamos, essa visão contemporânea, quantos pregadores eles apenas leem um texto bíblico, mas eles saem totalmente fora do contexto daquilo que realmente a palavra de Deus ela tem para nos falar. Tem ali, está trovejando aí. Muito bem. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 20, o verso 21. Para que nós possamos ver aqui nesse texto que os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia, não são apenas questões de interpretação pessoal. Geralmente ele fica afastado. Quer que eu pegue um outro microfone? Vamos. Som. E na semana passada nós falamos alguma coisa a respeito, falamos de hermenêutica bíblica e homilética. Hermenêutica, a arte da interpretação. Homilética, a arte de transmitir a palavra de Deus. Mas antes de tudo tem um outro princípio que nós chamamos teologicamente de exegese. O que é exegese? É você pegar o texto dentro da sua raiz original, fazer ali a sua tradução, a sua transposição, a sua transliteração, que é aquilo que muitas vezes que é a forma, geralmente quem prega expositivamente, e eu como uso muito a questão do sermão expositivo, então a gente vai sempre na raiz, no cerne do texto bíblico, para depois nós estarmos aí lendo, e é o que nós vamos falar aqui, as três bases que sustentam o princípio de interpretação, que é você entender o texto, você entender o contexto e depois a questão de aplicar, como aplicar esse texto. Então o texto aí que nós vamos ver aí, de 2 Pedro 1:20 e o verso 21 também, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós falamos aqui na semana passada o princípio de inspiração, Esses homens, eles foram inspirados, eles foram soprados, Porque expirar é para fora, inspirar é para dentro. E a Bíblia ela é muito clara quando diz que Deus ele soprou para dentro desses homens a sua palavra de forma que eles pudessem escrever o texto bíblico que nós temos hoje. Então esse texto ele vai, de certo modo, nos dar esta convicção, nos dar essa certeza. E aí eu quero também ver aqui com vocês, deixa eu pegar um outro texto que me veio à mente agora. Deixa eu ver se é ele mesmo primeiro, Vamos lá, se é... deixa eu ver aqui. Não é esse.
Deve ser esse aqui. Se for esse aqui, a gente já... Isso. Eu quero que... Abra sua Bíblia também. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, para que nós possamos entender o princípio, o valor, e quando nós falamos da inspiração da palavra de Deus. Paulo então está escrevendo a Timóteo, e ele vai justamente falar para Timóteo sobre o valor, sobre a inspiração, sobre a utilidade da palavra de Deus. Então Paulo ele diz o seguinte, olha: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo aqui, ele também nos traz esta convicção e essa certeza. E esses dois textos, querido, é importante você, tendo a sua Bíblia física, grave, para que quando as pessoas elas questionarem você em relação à inspiração do texto bíblico. E semana passada mesmo uma pessoa me perguntou, foi na quinta-feira, e falou assim: ah, pastor, mas não foram homens que escreveu a Bíblia? Eu falei: foi sim. Você está certo enquanto você diz que é homem. Agora, não foram qualquer homens. Foram homens santos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens que verdadeiramente se colocaram como instrumento para poder escrever o texto sagrado como nós o temos hoje. Semana passada falamos sobre a hermenêutica como uma interpretação, mas eu fui muito enfático, eu não disse que é qualquer interpretação, mas uma interpretação coerente dos textos bíblicos, tá? Porque a razão de nós interpretarmos a Bíblia e aplicarmos aqui regras que nós chamamos de regras hermenêuticas é justamente fazermos o quê? Uma boa interpretação do texto e chegar ao verdadeiro significado desse texto. Lembra que semana passada eu disse que quando eu dava aula de homilética e hermenêutica na faculdade, eu tinha um dia que eu chegava para os meus alunos e eu falava: olha, hoje eu vou ensinar vocês a criar uma heresia. E é muito simples. De repente eu posso trazer um exemplo para vocês, né, que eu dava para eles, né, do próprio Salmo 133. E usar o Salmo 133 de uma maneira, da maneira como propriamente eu quero fazer, aquilo que eu quero que o Salmo ele diz, e inclusive técnicas até de tirar dinheiro do povo, de mexer com a emoção do povo e fazer com que através daquele Salmo 133 as pessoas tenham um quebrantamento, e aí na hora do quebrantamento você fala assim: então você quer viver isso? Deus pode contar com você? Então venha, traga, né? E o pessoal falava: pastor, é o seguinte, se não fosse uma aula eu ia levar uma oferta agora. Eu falei: mas fica à vontade. Por quê? Porque as pessoas hoje infelizmente fazem isso com a palavra de Deus, né? Não vou entrar aqui no mérito, porque eu tenho um livro que eu escrevi totalmente sobre prosperidade bíblica, onde eu falo sobre a prosperidade bíblica, onde eu falo sobre o valor do dinheiro, tudo muito bem explicado, né? E a Bíblia ela fala muito a respeito da prosperidade, mas da prosperidade bíblica, não dessa negociata que tem aí, que você tem que negociar com Deus, tá? Nós não negociamos com Deus. Os valores cristãos são inegociáveis. Eu não dou o meu dízimo para que Deus me aumente mais. Eu dou meu dízimo por questões de fidelidade. Eu dou minha oferta por questões de fidelidade. Tanto é que uma hora eu posso até trazer isso para vocês. A verdadeira exegese de Malaquias 3, que é um dos textos mais usados para falar de dinheiro na igreja. Malaquias 3:10. Quando o contexto ali é um pouco diferente, não é para isso. Agora, se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo, 1 Coríntios 10, verso 9, quando Paulo, ele fala que cada um, né, traga aquilo que já propôs no seu coração lá na casa, porque é uma oferta voluntária.
E aí ele fala, aquele que dá semente ao que semeia também aumentará a sua sementeira. Ali sim, ali está falando de questões, mas não está falando de troca. Mas isso aí é um outro caso. Eu hoje aqui quero apenas pegar aqui um texto que é uma parábola de Jesus, para que vocês possam entender melhor a questão da interpretação. E qual é a minha preocupação, né, de poder trazer isso para vocês? É que há muitas pessoas aqui na igreja que eu só vejo no domingo, poucos eu vejo durante a semana, então nós não temos contato. E eu disse para vocês aqui quanto tempo às vezes eu gasto para preparar um sermão. Pelo menos umas 6, 8 horas eu gasto para preparar um sermão para vir aqui pregar no domingo, né? Domingo, a minha pregação do domingo de manhã, ela já está praticamente pronta. Existe aquilo que nós chamamos, eu tenho que fazer um repasse nela. E à noite eu prego sobre família numa outra igreja, Igreja Batista Central de Guarulhos, às 18 horas. Mas lá eu estou fazendo, eu não vou pregar, eu poderia pegar a pregação que eu vou pregar aqui e usar lá. Mas lá eu vou pregar outra mensagem. Porque eu gosto de complicar mesmo, né? Então eu falei, não, para quê, né? Poderia ser mais fácil. Porque eles me deram um pequeno tema, e o tema, um tema simples, né? Mas aí eu falei assim, não, eu faço aqui uma adaptação, mas eu não consigo pregar, né? E vocês vão ver que dificilmente aqui eu vou repetir uma pregação. Dificilmente, né? Por causa do desejo de ensinar aquilo não que eu quero ensinar para a igreja, mas aquilo que através da oração eu busco saber de Deus qual é a necessidade da igreja. E aí trabalhar, como esse mês a gente tem trabalhado a questão familiar, tá? Então o texto de Pedro, ele vai dizer para nós que os ensinamentos da Bíblia não são apenas uma questão de interpretação pessoal, tá? Isso significa que eu não posso pegar um texto e colocar as minhas próprias ideias, mas sim descobrir, através do próprio texto bíblico, o que realmente a Bíblia está nos ensinando. Porque a Bíblia, querida, é um livro também que contém história. A Bíblia, ela é geográfica. A Bíblia, ela é arqueológica. A Bíblia tem um contexto. Então quando nós pegamos e falamos assim, olha, a Bíblia está dizendo assim, é assim mesmo, e fim de papo e acabou. Peraí, você pega um texto de Jesus, por exemplo. Jesus está falando para um povo numa época, dentro de um contexto, dentro de uma tradição judaica e dentro de uma situação que muitas vezes aquela não é cabível a nós. Porém, o que nós podemos fazer com isso é investigar o que está por trás do texto, trazer uma aplicação. Aplicação, sim. Nós devemos trazer para nós. Tá? Então nós precisamos descobrir o que a Bíblia realmente está nos ensinando. Por quê? A primeira certeza que precisamos ter enquanto cristão é que Deus fala conosco através da Bíblia. Quando lemos a sua palavra, e o nosso objetivo é descobrir qual é a mensagem de Deus. O que Deus está falando aqui? O que Deus está, né? Eu confesso a vocês que foram inúmeras vezes que, ouvindo pregadores em igrejas, pregadores que, nos meus quase 25 anos de ministério pastoral, que usaram inclusive o púlpito que Deus me confiou, e o pessoal chega e está pregando e fala assim, porque eu acho que, irmãos, eu tenho muito medo disso. Porque a palavra de Deus, ela não é achismo. Eu não posso, em querer convencer segundo a conveniência do público, eu não posso querer amenizar a mensagem do evangelho e dizer, olha, porque eu acho, não, ou você tem certeza ou você não tem. Vocês vão me ouvir muitas vezes dizer assim, olha, nesse texto, por aquilo que eu já pesquisei, eu entendo que esse texto está dizendo isso para a gente. Ou então, se eu não sei o que o texto está dizendo, eu não vou me meter com esse texto, enquanto eu não aprender sobre ele. Agora vocês, enquanto eu estiver com vocês, vocês não vê. Irmão, porque eu acho que... Não, sobre a Bíblia não. Eu posso dizer que eu acho... Sobre política eu posso achar alguma coisa. Eu posso achar que o Palmeiras ele é melhor do que o Santos, melhor do que o... Eu posso... Isso é achômetro. Por quê? Porque o outro lado também tem a sua verdade. Agora, a palavra de Deus, ela é verdade absoluta.
Eu não posso colocar o meu achômetro em se tratando da palavra de Deus. Tá? Então, quando você pensa, puxa vida, pastor, que nome estranho, né? Hermenêutica, homilética e tal, né? Mas eu quero dizer, querido, que todos nós fazemos ou usamos, temos um pouco de hermenêutica quando nós lemos um texto e procuramos entender o que ele diz. A partir do momento que você está lendo um livro e você está observando o que aquele texto está dizendo, não precisa ser propriamente a Bíblia. Você está fazendo uma interpretação daquele texto. E aí que vem uma questão muito importante. No meu tempo de escola, que era bem diferente do tempo de hoje, nós líamos muito mesmo. Nós líamos muito. Estávamos ontem aqui, depois na hora do lanchinho, né, conversando e tal. O irmão Milton é muito bem, né? Tem um conhecimento espetacular. E a gente começou a falar e parece-me que os mais antigos ontem, não sei se os outros estavam escondendo, era eu e o Milton. Inclusive o irmão Vazir estava com a gente também, ele é o mais velhinho. Mas quando a gente falou de colégio, aí nós falamos de matérias tipo OSPB, EMC, Educação Moral e Cívica. Então nós começamos a falar algumas coisas em relação a isso. E nós sabíamos, puxa vida, quando eu cheguei no ginásio, eu tinha aula de psicologia no ginásio, na 5ª série, eu tinha aula de psicologia. Aí um dia a professora chegou e falou assim: nós vamos ler um livro, eu tenho esse livro até hoje, está na minha estante de psicologia, Dibs em Busca de Si Mesmo. Eu comi aquele livro, que falava de um menino que tinha um problema e tal, e a gente Só que é interessante que aqueles leitores mais assíduos, os estudantes da classe, nós lemos o mesmo livro. E a nossa interpretação em relação ao livro foi a mesma, porque o conteúdo era bem nítido. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, querido, tem que ser assim também. E vai pela busca do conhecimento e da interpretação que nós precisamos ter. O texto bíblico, eu não posso interpretar o texto de um jeito, levando para uma outra margem, e a Patrícia lê o mesmo texto e leva para outra margem. Precisamos tomar cuidado com isso. O que você pode fazer em relação à aplicação? Você pode pegar de um texto bíblico e fazer várias aplicações. Agora, a interpretação não. A interpretação não. A interpretação, ela é única. E aí, geralmente nós usamos 3 passos que envolvem esse processo interpretativo. O primeiro dele, é entender o texto. Então você lê o texto, você precisa compreender as palavras contidas nesse texto. Com isso você vai compreendendo o que a passagem bíblica ela está dizendo para você naquele momento. Então, quantas vezes eu pegava um texto bíblico, e hoje até eu falei semana passada que nós temos, louvado seja Deus, nós temos diversas traduções da Bíblia. Eu acordei hoje, eram 6 horas da manhã, e tem um pastor chamado Israel Belo de Azevedo. Esse pastor Israel Belo de Azevedo, ele foi coordenador de uma Bíblia chamada Bíblia Prazer na Palavra. E é muito legal o texto. Texto bem compreensivo e tal. Então nós recebemos uma devocional, uma leitura todo dia. Então nós fazemos uma leitura, E ele coloca semanalmente, ele libera os textos dessa Bíblia e as pessoas vão fazendo a leitura. Então você tem uma questão de maior compreensão. Mas antigamente você pegava uma Bíblia, vamos pegar a Bíblia de tradução mais antiga, é a Bíblia, pode ser a tradução brasileira, a TEB, que a gente chama de TEB, e tem aquela a nossa brasileira, depois que a Sociedade Bíblica do Brasil, que vai fazer agora 77 anos, agora em junho, dia 10 de junho, ela faz 77 anos, ela trouxe a Bíblia Revista e Corrigida. Revista e Corrigida. Então a Revista e Corrigida, ela é uma tradução um pouco mais antiga, um pouco mais tradicional. E às vezes, para eu fazer um sermão, quando eu comecei a minha jornada de pregador, você pegava o texto bíblico e do lado você tinha que ter o quê? Um dicionário bíblico. Eu pego Bíblias minhas de 20, 25 anos atrás, eu as tenho ainda,
E muitas vezes eu pegava com lápis e eu colocava, né? Eu lembro-me que uma vez eu estava lendo um texto e estava lá a palavra não sei o quê, porque Deus não faz isso debalde. Só que debalde junto, né? Eu falei, que raio que significa debalde? Porque balde para mim é negócio de colocar, né? Então você vai entender o que significa aqui. Então você precisa de um dicionário. Hoje você não precisa mais de um dicionário de português. Mas é importante que você tenha o quê? Um dicionário bíblico para você ver conceitos e etimologias de palavras. Quer ver? Um exemplo. Quando nós lemos a parábola da casa construída sobre a rocha, lá em Lucas 6, capítulo 6, do verso 47. A primeira coisa que nós devemos fazer em relação àquele texto, querido, é compreender ou tentar entender a história que está sendo contada. Então, no caso ali, o texto vai narrar o quê? Um homem que construiu a sua casa com alicerces fundos, usando a rocha como seu pilar. Então a sua casa, ela fica o quê? Bem construída. E porque ela fica bem construída, ela então está apta para resistir a uma inundação. Ela está apta para, se batendo a água, ela não vai de certo modo cair. Aí o texto vai dizendo, o texto é uma história narrada. Aí o outro homem então ele faz o quê? A sua casa na areia, ou seja, sem alicerce. Não há alicerce na sua casa. E porque não tem alicerce, ela fica uma construção fraca. E por isso, quando a água bateu, destruiu aquela casa. Então, nessa primeira fase desse texto, por exemplo, é importante eu procurar o significado das palavras que de repente eu posso não entender. Talvez uma frase mais complicada, né? E aí você pode observar o que? Os elementos do texto, ou seja, quais são os elementos que o texto ele está envolvendo. Aí você faz uma pergunta para o texto: por que a casa na rocha, ela resistiu à inundação? Você faz uma pergunta assim. Aí pela lógica você vai dizer o quê? Porque ela estava bem construída, ela tinha um bom alicerce, que é comparado ao homem que não constrói. Quem é comparado ao homem que não constrói a sua casa alicerçada na rocha? Aí qual é a aplicação aqui? Aquele que ouve as palavras de Jesus e nós coloca em prática. Aí você pode, é uma história, você está contando uma história. Essa história ela tem que ser, eu lendo essa história eu preciso compreender. Tem vai ler a mesma história, ela vai compreender da mesma forma. Mara vai ler a história e vai compreender da mesma forma. Agora a aplicação, ela tem as suas nuances, ela pode ter as suas questões de aplicação. Aqui eu posso falar de um homem que ele tem acesso à palavra de Deus. Ele pode até mesmo fazer parte de uma igreja. Ele pode ser líder na igreja. Porém, se a palavra de Deus não for o alicerce da sua fé e da sua vida, o que vai acontecer? Ele não terá força quando? E aí tem uma questão. A pergunta é: por que ele usou água? Ele poderia ter usado o vento, igualzinho a história dos 3 porquinhos quando o lobo sobe a casa deles. Que é interessante que é próximo, né? Era Heitor, Cícero e Prático, o nome dos 3 porquinhos, né? Então um vai, né, e constrói, né? O Prático ele faz uma casa e essa casa dele é uma casa de palha. Aí vem lá o lobo, sobe e derruba a casa. Aí depois tem o Cícero que vai e constrói a casinha de madeira. O lobo chega lá e vlupt, e derruba. Mas aí tinha quem? O Heitor, né? O Heitor que era o... Não, era o Prático que é. O Heitor o Prático é o inteligentão que fez a casa de cimento. Aí o lobo chega lá e sobe. Mas esquecendo essa questão, que eu fui agora um pouquinho longe, voltei para o domingo no parque agora. Mas vamos aqui. Por que não pega vento?
Porque o vento, ele é uma das classificações dadas ao Espírito Santo, não à tragédia. Agora, por que está água? Quem que está falando essa parábola? Vamos lá. Quem que está falando essa parábola? Quem que está contando essa parábola? Quem é, gente? Começa com G e termina com Jesus. Quem é? Jesus. É isso. Então Jesus está contando essa parábola. Jesus era o quê? Ele era baiano, ele era pernambucano, ele era paranaense, ele era paulista, ele era o quê? Judeu. Muito legal. Para um judeu, até hoje, água representa caos. Água representa algo terrível. Todas as vezes que a Bíblia fala de caos, pode ver que tem água envolvida. Começa em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face. Deus está sempre acima do caos. Olha, que o judeu chama do Bereshit Bará. Olha que coisa interessante isso. Quando Jesus quer dar um exemplo de fé para os discípulos, ele está dormindo aonde? No barco. Enquanto ele dorme no barco, o que acontece? As águas ficam. Aí ele mostra que como Deus, ele tem poder. Quem é este que até as águas, os ventos se submetem a ele? Quando Jesus ele está pregando no lugar e fala, pode ir na frente, eles vão lá no barco. Jesus vem andando sobre as águas. Aí ele fala para o homem que demonstra mais fé de todos que estavam dentro do barco, que é quem? E fala, aí Pedro fala o quê? Se é o Senhor, manda eu andar, eu vou andar. Então vem. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele andou. Que tem aí uma pergunta exegética que eu faço para esse texto. O cara era pescador, nadava igual um peixe, como que ele afunda na água e fica com medo e fala, Senhor, eu estou me afogando? Peraí. Mas isso aí é uma outra coisa. É para vocês entenderem, querido, que existem muitas coisas por trás do texto bíblico. Nós precisamos entender um pouco de contexto histórico. Nós precisamos ler um bom comentarista. Um homem um autor que comenta bem os textos bíblicos. Nós precisamos ter um pouco de conhecimento de tradição, cultura judaica. Entender os usos e costumes. Quando nós pegamos um texto como aquele do jovem que estava na sua cama, né, eles colocam ele numa maca, a casa está cheia, eles pegam e levantam e levam até o telhado e descem. Irmãos, ali há contextos culturais maravilhosos. E nós podemos fazer inúmeras aplicações. Aí primeiro você precisa entender como que era feita uma casa. Como era uma casa no tempo de Jesus? Aí existem alguns autores muito bons. Tem um autor que eu sou apaixonado por ele, chamado William Coleman. William Coleman, ele escreveu um livro sobre os usos, os tempos e os costumes do período bíblico. Livro de umas 350 páginas que te ensina muita coisa. Mas vamos voltar aqui. Não poderia ser vento e bater o vento contra a casa na rocha, mas a casa não caiu. Mas ele usa o quê? Água. Porque a água tem uma representatividade de luta, de adversidade, de dificuldade extrema. É por isso que, voltando à Bíblia, só para vocês terem uma noção, porque parece que a gente lendo o texto bíblico, isso não tem muito sentido quando a gente começa a observar contexto, por exemplo, o porquê de Moisés fugindo do faraó com cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Não era pouca gente. A gente acha que era uma Kombi que estava lá e parou a Kombi e desceu. Os judeus era aquele grupo. Não, gente, era mais de 2 milhões de pessoas. De repente ele está diante do mar. Mar é o quê? Para a tradição judaica? Caos. Aí o que Deus faz? Toca na água. Aí ele toca, aí a água. Deus é aquele que, né? Aí tem louvores, né? Rompendo em fé, né?
Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Tudo isso é contexto. Então, quando nós observamos isso aqui primeiro é entender o texto. Eu preciso entender o texto. Já estou até adiantando bem a questão do contexto. Então, digamos, nessa primeira fase, nós precisamos ver o significado das palavras, entender as frases mais complicadas, observar os elementos da história, todos o quanto estão relacionados, ok? A casa que resistiu à inundação é aquela casa que tinha um bom alicerce. E aí, vamos para a segunda parte. Entender o seu contexto. O que está por trás do texto? Há um nome que se dá para aqueles que interpretam a Bíblia à risca. Não, está dizendo assim, assim, ponto final e acabou. Chama-se fundamentalismo. Então, o fundamentalismo, ele não aceita algo que esteja, tipo assim, um princípio exegético para ele não existe. Que é o que a pós-modernidade está fazendo nos dias de hoje. Porque nós, enquanto Igreja Batista, nós viemos sobre uma tradição. Como os pastores batistas hoje, pelo menos vou dizer, o pastor Claudemir faz a sua interpretação, é uma interpretação baseada naquilo que nós aprendemos que veio para nós do berço da Reforma Protestante. Ok? Só que o pós-modernismo hoje, ele tem buscado aniquilar a interpretação, que era observar o contexto histórico, observar as linguagens. Então hoje, o pós-modernismo, ele faz a sua exegese particular, no sentido de eu interpreto segundo aquilo que no momento eu acho que o texto diz. Aí você vê uns camaradas pregando, dizendo assim, que você é a fraqueza de Deus. Irmão, isso é uma aberração. Eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer o nome do David Leonard, mas, entendeu? Que eu particularmente, irmãos, eu acho assim que é uma coisa horrível. Como recentemente ele esteve num show de uns cantores sertanejos famosos, tinha lá não sei quantas mil pessoas, e ele entra como um artista também, e ele tem e eu fiquei pensando, né, porque eu recebi os videozinhos, né, e eu fiquei olhando e eu falei assim, puxa vida, o cara tem uma oportunidade de falar para não sei quantas mil pessoas que estavam ali, e dizer o quanto eles são preciosos para Jesus, que eles precisam se arrepender do pecado, que eles precisam entregar a vida para Jesus. Um monte de jovens, não sei quantos mil jovens, e ele, olha, porque Deus, ele ama vocês, Deus, ele trouxe vocês, e vocês estão aqui, porque vocês são muito preciosos, porque vocês é isso, e Deus ama, então se alegre mesmo, se alegre e tal, não sei o que, amém? Eu quero fazer uma oração, Deus abençoe essa galera que está aqui, não sei o que, não sei o que. Quando ele falou amém, já começou o forró, começou solto. Desculpe quem gosta, eu não creio nesse evangelho, irmãos. Não é o evangelho que eu entendo ser bíblico. Não é o evangelho que eu entendo ser bíblico. O evangelho bíblico. Semana passada eu fui assistir um espetáculo musical. Né? Como é o nome? Seja Luz, né? Seja Luz. Eu nunca entrei num circo na minha vida, gente. Eu tenho 53 anos, entrei pela primeira vez num circo. Primeira vez. Nunca tive vontade, porque para mim circo e palhaço para mim entendeu? É muito. E eu não gosto de palhaço. Não tenho trauma, não tenho nada. Eu não gosto. Não gosto de palhaço, né? E não me agrada palhaço, né? Palhaço para mim, às vezes, eu sempre liguei a figura do palhaço a uma coisa mais negativa, mais maligna e não alegre. Isso eu, tá? Aí eu vou num circo. Quando eu cheguei lá, eu confesso a vocês que no primeiro momento eu achei estranho, né? Teve uns malabarismos e tal, não sei o quê. Aí entra uma moça vestida de palhaça, que esteve no Silvio Santos, no programa da Patrícia Bravanel no domingo. Vai ver na internet. Ela entra cantando uns louvores e o pessoal começa a entrar, irmãos, e começa a encenar baseado nos louvores, que é uma coisa assim que você sente a presença de Deus. Um testemunho maravilhoso. Isso dá mais de quase 2 horas de espetáculo. Só que no final,
O idealizador desse espetáculo, que é o criador do Patati Patatá, ele faz um apelo, porque termina com uma pessoa que é olha eu dando spoiler do negócio aqui, que é como um inquiridor, um cara que não acredita em Deus e começa a dizer, não, porque se Deus existisse, esse mundo não era assim, e não sei o que, não sei o que. Esse cara traz uma palavra e você começa a olhar e ver pessoas chorando. E sabe o que ele faz depois? Ele faz o apelo e você começa num circo, num picadeiro, as pessoas, eu me arrepio, mas levantando a mão e aceitando a Jesus. Esse evangelho eu creio. É você usar a arte para glorificar a Deus. É você usar todos os subterfúgios necessários para que você possa adorar ao Senhor e usar isso para que o nome dele seja glorificado, para que promover salvação. Porque muitas pessoas, se não fosse colocar um nome em espetáculo, fosse ver um palhaço ou coisa parecida, talvez não entraria num show desse. Então é um atrativo. Eu achei inteligentérrimo. Aí o que acontece? Cheguei em casa, levei minha filha na rodoviária, né? E voltei para casa. Aí minha filha, ela estava assistindo no ônibus, falou assim, pai, já começou, porque ela ficou bem impactada. Eu achei muito legal por conta disso também, né? E eu quero ver, eu falo, Deus, pega meus filhos tudo na curva, né? Se estiver querendo fazer alguma coisa errada, tu já dá um jeito neles, né? E aí o que acontece? Ela mandou, pai, já está passando, eu estou assistindo aqui no meu celular. Aí quando eu liguei, tem um cara que faz o programa de fofoca lá no SBT. Esse cara, quando ele foi falar, foi dado como os jurados, como se fossem jurados, ele não conseguia falar, dado a emoção que ele ficou em ver esse pessoal fazer uma apresentação. Aí esse evangelho eu creio. E esse cara, que é o idealizador, ele vai até ele, o abraça e fala palavras de salvação para ele. Esse evangelho nós precisamos crer. Agora, o evangelho que torna a graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, eu não acredito nesse evangelho. O evangelho que minimiza o sacrifício vicário de Cristo na cruz, eu não acredito nesse evangelho. Mas voltando aqui para o nosso texto. Nenhuma passagem bíblica, aprenda isso, ela existe sem contexto. O que acontece é que muitas pessoas pegam um texto, não analisam o seu contexto, arrumam um pretexto, nunca mais voltam para o texto e começam a pregar heresia. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo, né? Se nós não entendermos o contexto, nós vamos fazer uma interpretação errada, porque nós mesmos não vamos entender absolutamente nada, tá? Então cada versículo, cada passagem bíblica faz parte de uma história maior, há uma ligação maior. Ignorar o contexto bíblico, queridos, é como abrir um livro em uma página qualquer e ler uma frase ao acaso. Isso não faz sentido. Que aí, talvez vocês não conheçam, que aqui em São Paulo não teve isso, mas em Guarulhos tinha. Tinha pessoas que falavam assim, pastor, quantas vezes? Tira uma palavra para mim. Como assim uma palavra? Não sei. Porque eu fui numa igreja e tal. Aí o pessoal abre a Bíblia assim, coloca a mão num versículo e lê aquele versículo e Deus fala com a gente. Falou, opa, peraí, isso aí é espiritismo gospel, não dá certo não. Peraí. Não. Uma coisa é no momento de luta, de adversidade, ou até para conversão, como foi no meu caso, de cair nas minhas mãos o papelzinho da caixinha de promessa, mas isso não é regra. Deus trabalha nas exceções. Agora, irmão, vou ler um texto bíblico para você. E disse Deus, né? E Judas foi e enforcou-se. Vai tu e faz o mesmo. Será que as pessoas vão fazer? Elas não vão fazer isso. Então, a gente precisa tomar cuidado com os preguiçosos que não leem Bíblia. Vivemos dias hoje que as pessoas têm gurus de estimação. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo para mim o seguinte: não, pastor, eu preciso fazer um negócio, mas antes disso eu tenho que ligar para o profeta. O profeta? Quem é o profeta? Não, é lá da minha igreja, lá tem um profeta lá, então eu preciso tomar uma decisão, mas para eu tomar essa decisão, eu ligo para ele. Ele vai orar, e o que Deus falar para ele, eu vou fazer. Eu falei, então tu tem um oráculo? Ele, não, como assim um oráculo? Isso que você está falando para mim é um oráculo.
Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o véu que separava não separa mais. Eu não preciso de um interventor. Eu tenho acesso direto ao trono da graça. E Deus pode te responder através da tua oração. Tu não ora? Se tu não ora, cara, começa a orar. Você vai ver Deus falando. Você não fica preso, não fica... E quantas igrejas há, irmãos? Eu posso dizer para vocês, igrejas que eu conheço. E eu conheço, não é de tempos atrás não, questão recente, muito recente. Pessoas que a gente tem convivência lá em Guarulhos. De pessoas que, para fazer qualquer coisa, tem que falar com um líder espiritual dele lá. Não, eu não posso fazer isso não. Eu preciso ver o que... Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. É diferente de uma pessoa precisar de uma orientação e falar assim, pastor, posso conversar com você? Como acontece, ontem mesmo aconteceu várias vezes aqui na igreja. Por telefone, por chamada de vídeo, pessoas que eu recebi. Pastor, eu estou pensando nisso, tal. O que o senhor acha? Queridão, nós vamos orar. Olha, daquilo que eu entendo disso, minha experiência de vida, sabe? Olha, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Mas eu penso que poderia ser assim. Mas nós vamos orar e Deus vai te dar o que é a melhor direção. Agora, a gente colocar a nossa vida na mão de uma pessoa e dizer, não, resolve isso. Tipo assim, olha, eu preciso trocar de casa, eu quero comprar uma casa, eu quero alugar uma casa, eu quero fazer não sei o quê. E a pessoa fica presa a outra e o outro, de repente, não está tão alinhado com Deus. E eu disse para uma pessoa recentemente lá, falei assim, porque eu aconselho muita gente, às vezes não é aqui da igreja, fora da igreja, irmão. E eu falei assim, olha, você toma cuidado. Porque ela falou assim, olha, porque eu fiz uma coisa e tal, e um líder meu ficou bravo comigo e parou até de conversar comigo, porque disse assim que eu não fui buscar orientação nele, que eu fiz o que eu quis da minha vida. Eu falei assim, você tem que tomar cuidado só com uma coisa, meu irmão. Não é porque as pessoas estão dentro da igreja que todo mundo quer ver você bem. As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que ela. Então toma cuidado com isso. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E por onde que isso passa, meus irmãos? Pelo crivo de entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é que testemunha a respeito de quem é Jesus. Não que você não vai ter um amigo de oração. Não que você não vai ter um amigo em que você pode abrir o coração para ele e dizer, eu tenho amigos que eu falo, cara, eu estou me sentindo assim. Ora comigo, ora por mim. Agora, não você ficar nas mãos de pessoas que se transformam em dominadores. Mas observando aqui, cada história, né? Ela tem cada contexto, cada versículo tem uma história maior. Nós não podemos, de certo modo, ignorar isso, tá? Vamos usar aqui novamente a parábola da casa construída sobre a rocha. Olhando para o seu contexto, é uma história, quem está contando é Jesus. E Jesus está contando isso para um grupo de pessoas que está seguindo ele ali, né? Então, ele estava avisando, e aqui é uma ligação com Lucas 6,46, ele estava, de certo modo, avisando aquelas pessoas que não bastava chamá-lo de Senhor, não apenas bastava chamá-lo de Senhor. Os seus seguidores precisavam colocar os seus ensinamentos em práticas nas suas vidas. Então, ele contou a parábola para mostrar que o porquê era importante ser praticante da palavra. O quão é importante nós entendermos a palavra de Deus. O quão é importante nós que fazemos da palavra de Deus a nossa base, a nossa estrutura, a nossa regra de fé e prática. Quem anda pela Bíblia, querido, não é enganado quando os falsos profetas batem na porta. Eu tenho pessoas que às vezes, que foram meus alunos, eles falam assim, pastor, depois que a gente estudou e tal, né? O nosso senso crítico ficou mais aguçado. Aí eu falo, olha, cuidado, não é o senso crítico, é que você ficou mais analítico. E quando você fica mais analítico, o que acontece? Não é tudo que você engole, é diferente. Não é qualquer coisa que você ouve e fala, não, realmente, né? Puxa vida, né? E hoje, meus irmãos, o pessoal está produzindo algumas palavras assim tão convincentes, vamos dizer assim, né? Que ela massageia tanto o ego que agrada. É por isso que nós temos que tomar cuidado conosco mesmo.
Jesus disse que uma das coisas que seria o grande sinal a respeito da sua volta seria a apostasia. Anos atrás pastores pregavam, era a interpretação que a gente tinha de apostasia, que seria pregações fraudulentas. Mas não é isso. Apostasia é quando nós nos afastamos do texto bíblico, quando nós já não lemos mais a Bíblia como líamos anteriormente. E isso vai me enfraquecendo na fé. Apostasia é quando eu me converti, eu orava bastante, mas hoje não, a oração não faz muita parte da minha vida. Porque a apostasia tem entrado dentro das igrejas, tem sentado nos nossos bancos, para fazer com que nós oremos o mínimo possível. O mínimo. E nós oramos muito pouco, irmãos. Nós oramos muito pouco. E se nós colocarmos aqui, a gente coloca um culto, um momento de oração aqui, meia hora de oração, não vem muita gente na igreja. Se colocar um dia de oração, então não vem ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos muito ocupados. Agora, nossa ocupação, qual é a parte que Deus Ele tem em relação à nossa ocupação? É por isso, querido, que nós precisamos tomar cuidado com a apostasia. Aí a apostasia vai fazendo com que eu não ore. A apostasia também, ela vai nos trazendo sobre um ativismo, porque nós achamos que só estar na igreja está bom, só participar dos eventos da igreja está bom. Então, porque eu estou aqui na igreja, eu não preciso orar mais como eu orava, eu não preciso ler a Bíblia mais, porque o pastor ele se encarrega disso. Ele vai ler a Bíblia e vai explicar para a gente. Tem os professores de escola bíblica dominical, então porque eles fazem isso, eu não preciso fazer isso mais. Então, para mim, eu sou ativista. Aí nós vamos ficando fracos na fé. Aí nós vamos ficando com o nosso ego, com o nosso eu mais aguçado. E aí nós vamos nos tornar presas fáceis para as pregações falsas. Aí tem gente que vai falar. Tem um cara, esqueci o nome dele agora, Tiago Martins, acho que é. Alguma coisa assim, Tiago Martins. Ele é um cara que luta muito contra esses pregadores contemporâneos. E é um rapaz que não deve ter 30 anos. Iago Martins. Eu gosto muito daquele menino. É um apologeta, um apologista. E ele escreveu um livro que eu indico para vocês, muito legal. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho dos Maricas. O que me atraiu foi o tema do livro, onde ele basicamente começa a retratar que nós vamos perdendo a nossa identidade cristã quando nós buscamos apenas aquilo que alimenta a nossa carne e não o nosso espírito. Aí, segundo a Bíblia, o que isso é? A apostasia. É por isso que muitos estão apostatando da fé. Quando nós fazemos um comparativo, nós não podemos ser como a igreja de Corinto, porque isso já acontecia no tempo de Paulo. É por isso que Paulo, quando ele fala da união da igreja, da união do corpo de Cristo, ali em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, né, sobre a igreja, ele fala assim, né, o que eu recebi do Senhor e o que também vos entreguei, na noite que Jesus foi traído, ele toma o pão. Então, quer dizer, ele ensina pra gente o contexto da ceia. Mas aí ele diz assim: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí ele fala por quê? Porque o que come e bebe, aquele que participa do momento cultico, do momento da adoração, sem discernimento do que está fazendo, ele está participando para a sua própria condenação. Olha o que Paulo está dizendo aí, querido, há cerca de 2000 anos atrás aí. O que Paulo está dizendo? Então a apostasia, ela vem pegando devagarzinho. Quando a gente vê, a gente está enganado nela, né? Mas vamos lá. Quando nós pensamos em contexto, voltando para a nossa aulinha, quando nós pensamos aqui no contexto, eu falo que não é aula e acabo falando que é aula, gente, eu não gosto disso. Quando nós olhamos para o nosso contexto, é importante nós analisarmos algumas coisas. Você vai, por exemplo, você vai ler um texto bíblico, tá? Um texto bíblico. É importante eu observar os versos que vêm antes e os versos que vêm depois, tá?
Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de criar um sermão textual por causa disso. É muito mais fácil. Mas a probabilidade de você falar algo que o texto não está dizendo, ela é muito grande. Você pode pegar apenas um texto, sem observar o seu contexto. Quando você pega, puxa vida, não está me vindo. Ah, tá, me veio um texto aqui. Lucas 6. Você pega Lucas 6, por exemplo, tá? Então Lucas 6 lá começa a dizer, né? No tempo do rei Herodes, aí começa a falar, fulano era tetrarca da Itureia, fulano... Abre o texto aí, Lucas 6, vamos lá. Deixa eu ver se eu abro a minha Bíblia aqui. E vou só falar isso aqui, irmãos, e aí a gente termina, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, peraí. Não, deixa eu ver se é. Não é o 6, não. Eita, saiu tudo aqui do lugar. É 3, desculpa, não é 3. 3. Lucas 3. É do primeiro. Vamos lá, para vocês terem uma noção aqui, tá? Por isso que é importante observar contexto. Só vou pegar esse exemplo aqui para a gente poder finalizar. Então diz assim, ó, no 10º ano do reinado de Tibério César. Olha só, então nós tínhamos ali um rei. Quem era o rei? Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, tarará, tarará, tarará. Tá? Todo vale será aterrado, nivelado, uma palavra dura aqui, tá? E diz que esse João aqui, ele tinha, a roupa dele era coberta de pele, né? E ele comia gafanhoto e mel, não é isso? Vocês conhecem, muito bem. Quando você observa para esse texto aqui, a impressão aqui que ele está dizendo, olha, poxa vida, tem uma galera aqui, né, trabalhando. Tem uma questão política aqui que parece que são tudo parça, estão tudo junto, está parecendo Brasil e tal. Não. Esse texto é uma denúncia seríssima. Seríssima. Esse texto aqui. Porque o que acontece aqui, ó? Começa a falar que nesse período eles todos estavam emaranhados politicamente. E aqui é uma denúncia política. E essa denúncia ela se torna mais grave quando fala da corrupção do templo. Quando você estuda sobre sacerdócio, sobre tabernáculo na Bíblia, o que tinha para poder oferecer o sacrifício no Santo do Santo? Quem entrava lá? Quantos sacerdotes eram? Apenas um. Vocês notaram que o texto diz ali, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Aí, peraí, quem era Anás? Anás era um tiozinho que se apoderou do sacerdócio, fez parceria política com todos esses caras, favorecia religiosamente todo esse grupo aqui. E quem era Caifás? Caifás era o seu genro, porque Anás tinha 3 filhos. Os filhos dele já haviam sido sumo sacerdote com ele. Quando ele não tinha mais ninguém para colocar da própria família,
ele colocou o genro, e não tinha mais ninguém para colocar, porque ele não ia colocar uma mulher aqui, que aí seria um escândalo. Então esse texto é um texto de denúncia. Por quê? O povo está corrompido, os governantes estão corrompidos, a cidade está corrompida e o templo está corrompido. Agora, quando nós pensamos em templo, o templo ele representa o quê? A habitação de Deus. Quando você pega o tabernáculo, quem que habitava no templo? Quem que estava lá no santo do santo? Deus, a presença de Deus. Só que Deus não estava lá. E quando você pega a descendência sacerdotal, quem era o sacerdote legítimo segundo a ordem de Deus? O João Batista. E o João Batista foi rejeitado. Então o fato dele estar aqui, olha, lá no deserto, olha só, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, o meu povo não me aceita aqui, então eu vou para outro lugar. Então para onde ele foi? Para o deserto. E o deserto, ele representa um local de quê? De provas. Se água representa caos, deserto representa prova. O povo de Israel saiu do Egito e foram provados ali até que a primeira geração morresse, só a segunda geração, a nova geração, pudesse entrar em Canaã, na terra prometida, porque eles pecaram contra Deus. Aí, ou seja, já que não aceitam o meu representante no templo, eu vou levar o meu representante para o deserto e a minha presença vai para lá. E aí o que acontece? Quem é que usava a escola sacerdotal? Anás e Caifás. Quem é que comia dos pães na mesa da preposição? Anás, que é o direito do sacerdote, Anás e Caifás. Quem é que comia da melhor carne do sacrifício que era realizado no templo? O sacerdote, Anás e Caifás. João fazia parte disso? Não. E por isso ele vai o quê? Para o deserto. E no deserto ele coloca uma roupa feita com pele de animal, um protesto contra o pecado que estava no templo. Quando Adão e Eva pecam, que Deus vem bater um papo com eles, passear com ele no jardim no final da tarde, ele se esconde. Aí Deus fala assim: cadê vocês? Fala: ah, Senhor, estamos aqui escondidinho. Fala: peraí, o que aconteceu com vocês? Fala: não, nós ouvimos a tua voz e ficamos com medo. Mas estão com medo de mim? Com medo por quê? Porque nós estamos nus. Quem falou que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeste do fruto que eu falei que não era para vocês comer? Eles pecaram. E porque eles pecaram, Deus fez para ele roupas. E a demonstração da questão do erro e do pecado, as roupas eram do quê? Pele de animais. Entende isso? Então tudo isso é denúncia. E Deus está fazendo isso com o povo. Deus está mostrando para o povo: eu não estou lá no tabernáculo, há pecado lá, mas o meu sacerdote está lá. E esse sacerdote é que vai, de certo modo, trazer a palavra que não está mais no meu templo. Mas aí as pessoas começam a ir para lá. E você vê aqui a mensagem: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E a palavra era terrível, irmãos. Raça de víboras venenosas, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Olha que palavra forte, pesada. E aí esse que representa, ele diz o quê? Ele fala a respeito, a partir do verso 12, ele vai falar de alguém que vai vir. Quando Jesus ele nasce, ele é apresentado no templo. Ana e Simeão, olha, Simeão tinha uma promessa ali. Só que o que acontece? Depois nós vamos ver Jesus com 12 anos, e Jesus vai aparecer agora aqui. E quando ele aparece, Jesus não aparece no templo. Onde Jesus vai? Jesus vai aonde João Batista estava. João Batista estava no deserto. E quando ele chega, João Batista olha e fala assim: eu que tenho que ir até ti e ser batizado por ti, tu que vens a mim? Ele falou assim: vamos cumprir conforme a palavra de Deus. Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de cumprir os seus propósitos quando a sua casa, ou o que deveria ser a sua casa, está corrompida, porque Ele é Deus. É por isso que Ele diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
é apenas uma demonstração para você ver como a palavra de Deus é rica. Como a palavra de Deus, ela é apaixonante, querido. Então é importante observar os textos que vêm antes e depois da passagem. É importante observar o tipo do livro da Bíblia em que essa passagem se insere. É importante nós notarmos quem foi o autor da passagem, ou quem disse as palavras que nós estamos lendo e estudando. Qual era o seu público-alvo original? Pô, Jesus falou isso quando? Por quê e para quem? E a partir de então nós podemos fazer a nossa aplicação. E qual era o contexto histórico e cultural da passagem? Como que era? O que estava acontecendo ali? Então isso é muito importante para que nós, como cristãos, não sejamos enganados nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Tudo ok? Então nós vamos encerrar. Semana que vem eu falo sobre entender a aplicação. E depois eu quero falar um pouco sobre a chegada da pós-modernidade e a mudança que eles buscam fazer no quesito de interpretação bíblica. Para a gente poder entender. Aí nós vamos entender um pouco o nosso contexto atual. Aí depois eu quero pegar alguns versículos com vocês, que eu já preparei isso na minha Bíblia, só que eu vou dizer a verdade para vocês. Eu saí tão correndo hoje, assim, sabe? Estava querendo tanto passar a ver o médico, saudade do médico hoje, que eu acabei esquecendo minha Bíblia. Por quê? Porque eu peguei ela, eu já fiz as anotações dos versículos, para que nós possamos entender os versículos dentro do seu contexto original, né? Que as pessoas falam, né? Que nem quando a gente fala assim, pegar aqui, a Vi vai lembrar de uma coisa que ela, né? De eu ver que ela falou, não é esse o contexto, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Falou, irmão? Quantas a gente fala? Irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Não é isso que o texto está dizendo. Aquilo é como nós queremos interpretar o texto. Mas o contexto ali não é isso que está dizendo. Então, eu preparei textos assim. Para a gente pegar o texto e dizer, olha, esse texto assim, a gente interpreta assim. Mas a Bíblia está dizendo que esse texto é assim. Então eu preparei mais ou menos uns 7, 8 textos. Só para a gente poder aprender. Porque a minha função, querido, aqui é te ensinar. Sabe para quê? Para quando você vê uns boca aberta falando aí, você saber como se defender. Opa, peraí, não, essa Bíblia sua está diferente. Não é o que a minha Bíblia ela está dizendo. Mas também a gente pode fazer aquilo que eu disse para vocês. Olha, eu vou mostrar como a gente pode, ou como as pessoas fazem, como é simples você pegar um texto bíblico e usá-lo de forma inadequada também. Acho que é importante a gente aprender os dois lados. Beleza? Alguma pergunta? Tudo beleza? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês entenderam tudo. Pelo menos eu espero, né? Vamos orar, queridos. Fique de pé.